Sabe, uma outra situação também, gente, que é muito comum em relação a conflitos, é que a gente ensina para a criança, muitas vezes, a pedir desculpa. Ai, peça perdão, ou peça desculpa, ou dê um abraço. Mas isso é importante que a gente ensine para nossa criança que isso é só um passo de outros passos que podem ser dados. O próximo passo pode ser, por exemplo, corrigir o erro. Como que, por exemplo, a criança vai fazer quando ela age errado com a outra criança? É só pedir perdão, pedir desculpa ou dar um abraço? Ou existe uma outra alternativa para que essa criança resolva esse problema e aprenda mais com aquela situação? Por exemplo, gente, coisas simples que a criança pode fazer para uma outra criança. Por exemplo, se ela quebrou o brinquedo do amiguinho ou do irmão dentro de casa, você pode ensinar a criança a consertar aquele brinquedo, ou então a comprar um novo brinquedo e devolver para aquela criança. Pode ser também, a criança pode desenhar um desenho para aquela outra criança, fazer algo gentil, escrever algo e também, como eu já falei antes, né, pedir desculpas, mas também que a criança haja de outras formas, não somente na fala, né, mas também nas atitudes. E o objetivo de quando a gente acha assim, quando a gente age com a criança assim, quando a gente ensina a nossa criança a não só pedir desculpas, mas ter outras atitudes, a gente está ajudando a nossa criança a mostrar um arrependimento e também mostrar para ela que ela tem que pensar ou precisa pensar no sentimento do outro, na emoção do outro, e que está interessada em consertar e reparar aquele problema ou aquela situação que aconteceu entre ela e a outra criança. Então, por exemplo, como eu estou falando aqui de ter outras atitudes, além de pedir perdão ou desculpa ou de dar um abraço, a gente pode inicialmente, porque também, gente, a gente não pode exigir que a criança tenha essa atitude, mas de uma forma educativa, de uma forma amorosa, conduzir essa criança para o entendimento de o que ela fez, machucou o outro ou deixou o outro triste, para trabalhar essa empatia na criança, porque como eu falei no outro podcast, essa empatia da criança ela ainda está sendo trabalhada e é um processo. Então, um exemplo simples: se a criança quebrou o brinquedo da outra criança, você pode se abaixar, olhar nos olhos dela e perguntar: se fosse você, se essa outra criança tivesse quebrado o seu brinquedo, como você gostaria que essa outra criança fizesse para você, para que você se sentisse melhor? É uma estratégia muito simples, mas que funciona bastante, porque você está ali estimulando a capacidade da criança de buscar uma solução. Ela vai trabalhar a empatia dela, porque ela vai pensar no outro. E ao mesmo tempo ela vai pensar numa solução, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir útil, ela vai se sentir capaz de resolver aquele problema e vai se sentir feliz, porque ela vai pensar: ok, isso que eu fiz não foi correto, mas eu pude corrigir essa minha atitude e ao mesmo tempo eu fiz aquela outra pessoa voltar a ser feliz. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.